Leitura do dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Et 14,5, 18. Naqueles dias em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades de Licaonia e seus arredores. Aí começaram a anunciar o evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas, que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo. E este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabará de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaonico: Os deuses desceram entre nós em forma de gente. Chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava defronte à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam, com a multidão, oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão, gritando: Homens, que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavras do Santo Padre. No que consiste a missão do Espírito Santo, que Jesus promete como dom? É Ele mesmo quem o diz. Ele ensinar-vos-á tudo, e há de recordar-vos tudo o que eu vos disse. Durante a sua vida terrena, Jesus já transmitiu tudo o que queria confiar aos apóstolos. Levou a cumprimento a revelação divina, ou seja, tudo o que o Pai queria dizer à humanidade com a encarnação do Filho. A tarefa do Espírito Santo consiste em fazer recordar, isto é, fazer compreender plenamente e levar a praticar de maneira concreta os ensinamentos de Jesus. É precisamente esta também a missão da Igreja, que a realiza através de um estilo de vida específico, caracterizado por algumas exigências: a fé no Senhor e a observância da sua palavra, a docilidade à ação do Espírito, que torna continuamente vivo e presente o Senhor ressuscitado, o acolhimento da sua paz e o testemunho a ela dado com uma atitude de abertura e de encontro com o outro. São Vítor, mártir de Milão. Vítor era proveniente da Mauritânia e, como ele, também seus dois companheiros, Narbor e Félix. O exército imperial de Maximiano, que os chamava Moros, os destina à tropa de Milão. Era o período da virada entre o terceiro e o quarto séculos, durante o qual houve uma grande limpeza dentro do exército. Os cristãos não eram bem-vindos e os três tinham se convertido recentemente. Embora fossem leais ao imperador e o obedeciam em sua carreira civil e militar, mas não queriam ter que escolher entre ele e Deus. Deus acima do comando do imperador. Vítor foi preso por sua objeção de consciência. Ele ficou trancado na sua cela diversos dias, sem comer e beber, até ser levado ao hipódromo do circo, atual Porta Ticinesa, diante do próprio imperador e do seu conselheiro Anulino. Mas também diante deles, permaneceu firme na sua decisão de não oferecer sacrifícios aos ídolos. Levado novamente à prisão na Porta Romana, passou por terríveis torturas, que o Senhor o ajudou a suportar e aliviar a sua dor.
Narbor e Félix, também presos por se recusarem a renunciar, foram levados para Lode, onde sofreram o martírio. A palma do martírio. Certo dia, aproveitando da distração do seu carcereiro, Vítor conseguiu fugir e se refugiar em uma estrebaria, perto da atual Porta Vercelina. Porém, sua fuga não durou muito. Ao ser descoberto, foi levado pelos soldados a um bosque e decapitado. Segundo a tradição, seu corpo, não enterrado e incorrupto, vigiado por duas feras selvagens, foi encontrado pelo bispo São Materno, que lhe deu uma sepultura digna. Veneração de São Vítor em Milão. Sabemos muitas coisas sobre a vida deste santo, graças aos escritos de Santo Ambrósio. Por isso se pode entender a grande veneração, na diocese ambrosiana, por esta figura proveniente da África. O santo bispo de Milão dedicou-lhe uma sepultura sumptuosa, adornada por mosaicos de ouro, que depois foi incorporada à Basílica de Santo Ambrósio. Em 1576, São Carlos Borromeu fez um solene reconhecimento das relíquias do santo, até então espalhadas em várias partes da cidade, e as reuniu. Sabemos, enfim, que São Vítor já era venerado como padroeiro dos exilados e prisioneiros. São Bonifácio IV, Papa. Monge beneditino proveniente de Marci, o Papa Bonifácio IV subiu ao trono pontifício em 608, após um período vacante de 9 meses. Ele é conhecido por ter consagrado o Panteão de Roma, antigo templo pagão, que receberá do imperador Foca, a Nossa Senhora e a todos os santos, em 1º de novembro. S. Bento II, Papa. S. Bento II, Basílica de São Paulo fora dos muros. Com o pontificado de Bento II, que gozava da estima de Constantino IV, imperador do Oriente, se interrompeu o uso da eleição de um papa, que deve ser ratificada por Constantinopla. Desde então, era suficiente a aprovação do governador bizantino, em Ravenna. Bento II faleceu no ano 685. São Arsênio, diácono romano, anacoreta no Egito. Na época do imperador Teodósio, entre os séculos IV e V, a Igreja de Roma contava, entre seus diáconos, certo Arsênio. Em um determinado momento da sua vida, retirou-se para o Monte Sete, no Egito, onde se tornou anacoreta, ou seja, um eremita que se dedica à contemplação e à ascese.